da forma que se sentirem mais confortáveis, né? Com esse frio, acho que, sei lá. O bom é orar mesmo, seja de qualquer jeito, em pé ou de joelhos, amém? Vamos orar então. Meu Deus e meu Pai, estamos nesta noite, nesta casa de oração, estamos aqui, Senhor, para cultuar a Ti, estamos aqui, ó Pai, para, ó Deus, Te adorar, para louvar a Ti, ó Deus, render graças ao Senhor, ó Pai, que possamos, ó Deus, nesta noite entregar o melhor para Ti, ó Pai, porque Tu és digno, ó Deus, do melhor, de receber, meu Deus, o melhor que temos para entregar para Ti, Senhor. O louvor, a adoração, ou qualquer outra coisa que fizermos, ó Deus, para Ti, que seja da melhor forma, ó Senhor, dando o nosso melhor 100% para Ti, ó Pai. Que nesta noite o Senhor, meu Deus, possa nos encher com a Tua presença, possa nos tocar, possa quebrantar os nossos corações e possa, Senhor Jesus, se fazer presente aqui entre nós, ó Deus, e encher, meu Deus, este templo, este lugar, meu Deus, com a Tua glória, que possamos sentir, meu Deus, a Tua presença, a Tua unção, a Tua glória, o Teu poder nesta noite, ó Pai. Que possamos sentir o Senhor, meu Deus, entre nós, passeando aqui, ó Deus, com os Teus anjos, ó Pai, entre nós, ó Deus, que venhamos, ó Deus, nos esvaziar de nós mesmos, nos esvaziar das coisas deste mundo, das coisas terrenas, das coisas carnais, ó Deus, e nos encher de Ti somente, nos encher do Teu Espírito, ó Pai, da Tua presença, ó Pai, transbordar, meu Deus, em nome de Jesus, que possamos abençoar outras vidas, ó Pai, que possamos ser, Pai, um instrumento nas Tuas mãos, para que o Senhor use, Pai, da forma como o Senhor quer, do jeito que o Senhor quiser, meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus, e que possamos, ó Deus, fazer o Teu querer e a Tua vontade, ó Pai, obedecer aquilo que o Senhor, meu Deus, tem, ó Deus, falado, Pai, conosco, aos Teus mandamentos, ó Pai, a Tua lei, a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, seguir os Teus passos, ó Pai. Em nome de Jesus, confiar somente em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, deixar que o Senhor nos guie, que o Espírito Santo nos guie, ó Pai. Em nome de Jesus, que não venhamos fazer nada do nosso jeito, da nossa vontade própria, ó Pai, mas que sejamos guiados por Ti. Que o Senhor venha dirigir as nossas vidas, ó Pai. Falar conosco, ó Pai, nos mostrar o caminho, ó Pai, estar ao nosso lado, caminhando conosco, ó Deus, segurando em nossas mãos, ó Deus, não nos deixar cair, ó Pai, tropeçar no meio do caminho, ó Deus, mas que venhamos prosseguir, Deus, com o Senhor do nosso lado, nos auxiliando, ó Pai, e que possamos, ó Deus, tomar sobre nós o Teu jugo, Pai, porque o Senhor disse que o Teu jugo, Pai, é suave, que o Senhor nos ajuda a carregar o nosso jugo, Pai. Oh, Senhor Jesus, esteja conosco, Pai, que nós possamos estar mais perto de Ti, ó Deus, para que o Senhor esteja ao nosso lado, nós temos que nos achegar ao Senhor, Pai. Temos, ó Deus, que nos santificar, temos que buscar mais de Ti. Temos que estar mais perto de Ti, ó Deus, com as nossas atitudes, com oração, com a palavra, a leitura da palavra, com jejum, ó Deus. Em todo tempo vigilante, vigiando em todo tempo, como uma sentinela, como um guarda que vigia durante a noite. É assim que temos que estar. Nestes últimos tempos, é assim que nós temos que estar nestes últimos tempos, sempre vigiando, sempre com os olhos espirituais abertos, fechar nossos olhos para as coisas carnais, para as coisas desta terra, para as coisas deste mundo, e abrir os nossos olhos para Ti somente, ó Deus, olhar somente para Ti, olhar para o alvo e prosseguir para este alvo. Em nome de Jesus, ó Senhor, nos fortalece, ó Deus, fortalece as nossas vidas, ó Pai,
Em nome de Jesus, nos ensina, Pai, nos ensina a falar contigo, a orar, a buscar mais, nos ensina, meu Deus, nos dá, Pai, discernimento da Tua palavra, Pai, nos dá discernimento, Pai, daquilo que é espiritual, ó Senhor, daquilo que vem do alto, Pai. Nos dá discernimento, Pai, daquilo que o Senhor tem falado conosco, Pai. Nos dá, ó Deus, discernimento, Pai, das Tuas profecias, das Tuas revelações, ó Pai, daquilo que o Senhor tem nos ensinado, daquilo que o Senhor tem nos instruído, Pai. Nos abre a nossa mente, nos dá, Senhor Jesus, a Tua mente, Pai. Em nome de Jesus, enche-nos de Ti, ó Pai. A Tua presença, meu Deus, esteja conosco, Pai. Que o Senhor esteja conosco e que nós estejamos contigo, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, fala conosco nesta noite, através, ó Deus, da Tua palavra, através, ó Deus, dos louvores, ó Pai. Fala conosco, Pai, que estejamos atentos, meu Deus, à Tua voz, que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz, Senhor, aos mínimos detalhes, que estejamos atentos, porque o Senhor fala de diversas formas, de várias maneiras o Senhor fala, ó Pai. Que não venhamos deixar, meu Deus, o momento certo, o momento que o Senhor está falando, deixar passar, escapar, mas que venhamos estar atentos, ó Deus, sempre atentos, ligados, ó Deus, com o nosso pensamento ligado ao Teu trono, Pai. Ligado ao Teu trono, que não venhamos deixar escapar a oportunidade do Senhor falar conosco. Fala conosco nesta noite, Senhor. Pai, toma a direção, Deus, deste culto, que nada venha sair de mim mesmo, nada venha sair de mim mesmo, Deus, que o Senhor cresça, Pai, e que eu diminua, e que eu seja só um instrumento, meramente um instrumento nas Tuas mãos, para que o Senhor use da forma como o Senhor quiser, da forma que o Senhor quer. Em nome de Jesus, ó Deus, nenhuma palavra seja minha, mas que seja todas as Tuas palavras, ó Deus. Em nome de Jesus, que eu seja só um meio para o qual o Senhor, ó Deus, está usando. E a Tua palavra chegará, meu Deus, aos Teus servos, à Tua igreja, e a mim também, ó Deus, que preciso ouvir, Pai, a Tua palavra, que preciso ouvir os Teus ensinamentos, ó Pai, que preciso aprender mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, repreende do nosso meio tudo que não Te agrada, Pai. Joga por terra, meu Deus, todo espírito maligno, ó Pai. Cai por terra agora, em nome de Jesus, toda a seta maligna do diabo, todo dardo inflamado do maligno, cai por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda tristeza e angústia vai repreendendo, ó Deus, vai tirando do nosso meio, em nome de Jesus. Que nenhum mal venha se levantar, porque ele vai cair queimado, em nome de Jesus, vai cair por terra. Em nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, seja o único adorado, seja o centro aqui, ó Pai, nesta noite. Que venhamos adorar somente a Ti, ó Pai. Que venhamos olhar somente para Ti, Senhor. Não olhar, ó Deus, para o lado, para o irmão, para o outro, ó Deus, mas olhar para Ti somente, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que estejamos atentos, ó Deus, a Ti, ao Teu agir, ao Teu tocar, ao Teu falar, meu Deus. Que estejamos atentos, ó Pai. Oh Deus, em todo o tempo, a nossa adoração tem que ser contínua, Pai. Em todo o tempo, em todo o tempo, em todo instante de nossa vida, Pai. Não deve cessar, não tem que cessar. Temos que Te adorar, meu Deus, em todo o tempo, em espírito e em verdade, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Pai, que o Senhor, meu Deus, venha,
usar, meu Deus, as nossas vidas, em nome de Jesus, que todo impedimento, todo empecilho, tudo aquilo, Pai, que quer impedir nosso louvor, a nossa adoração, venha cair por terra. Em nome de Jesus, que a nossa adoração e o nosso louvor, Pai, ela chegue como um cheiro suave a Ti, às Tuas narinas, ó Deus. Ó Pai, que venhamos Te louvar de todo o nosso coração, em nome de Jesus, ó Deus. Senhor, eu Te agradeço por esta noite, Te agradeço por estarmos aqui, ó Deus, nesta noite, nesta casa de oração, reunidos em comunhão com os irmãos, para ouvirmos a Tua palavra, para louvarmos ao Senhor. Sou grato a Ti, ó Pai. Sou grato, Deus, porque o Senhor preparou esta noite, ó Pai, para cada um de nós, para estarmos aqui, ó Deus, nos trouxe até aqui em segurança, em paz. Obrigado, Jesus. Obrigado por mais este dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que tens feito por nós, ó Deus, pelo pão de cada dia, Senhor, por sustentar a cada um de nós, porque nós temos saúde, porque é o Senhor que nos concede, Pai. Obrigado, Senhor, pelo dia, pelo sol, pelo calor, pelo frio, ó Deus. Obrigado, Senhor, que tudo vem de Ti, tudo é criação Tua, Pai. Tudo, Pai, vem de Ti. Obrigado, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pelos livramentos que tem nos dado, ó Deus, porque tem nos sustentado, Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor fala conosco. Obrigado, nos instrui, ó Pai, nos ensina. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo, Pai. Obrigado, Pai, por tudo. E é o que eu te peço, Senhor Jesus, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nome santo do Senhor Jesus com os nossos louvores. Amém. Vamos nos colocar de pé, então, vamos louvar o nome do Senhor? Como disse o Alan, vamos se chegar perto do Pai, que o Senhor, Deus, Ele é fogo, amém? Glória a Deus, a presença do Senhor é quente. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor, pedir para Ele nos levar mais alto, mais perto dEle. Leva-me a
meus cativos. Me leva, Senhor, me leva aos oprimidos. Eu vou anunciar o teu amor. Eu vou anunciar o teu perdão. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Quero muito mais de ti e menos de mim. Anseio muito mais de ti e menos de mim. Preciso muito mais de ti e menos de mim, Glória a Deus. Vamos dar nossas ações de graças a Ele, que é digno de receber todo o louvor, amém? Mesmo tempo estando frio, mesmo com a chuva, com o sol, com o vento, o Senhor, Ele é soberano. Ele é digno de receber nossa adoração. Ele é digno de receber a nossa gratidão, porque reconhecemos que nosso Pai faz todas as coisas para o bem daqueles que confiam e amam Ele. Amém? Glória a Deus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Usei tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Salvou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador. Vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos.
sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Ó Deus, tu és soberano sobre todas as coisas, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos, ó Senhor Jesus, Aleluia. por tudo que fizestes em favor de nós, ó Pai. Santo Deus. Porque sabemos, ó Deus, que tudo que fizestes em nosso favor foi porque nos amaste primeiro, ó Senhor. E só porque o Senhor nos amou primeiro é que somos, ó Deus, capazes de te amar, ó Deus. É porque o Senhor, ó Pai, se revelou ao mundo que nós viemos a te conhecer. Aleluia. Que glorioso é o momento, ó Deus, Santo de estarmos na Deus. tua casa para render, ó Senhor Deus, render a Aleluia. ti louvor, glória, Glórias. honra. Ó Deus querido, amado e Deus santo, Senhor, reconhecer que a tua mão é Santo poderosa, és, Senhor santo és, ó Deus. Deus. Só tu tens o poder, ó Pai, de realizar, ó Deus, sinais, maravilhas, milagres, ó Deus. Ó Deus, te louvamos, ó Pai. Te louvamos e te bendizemos, ó Senhor Jesus. Glórias a ti, Jesus. Só tu és digno, ó Senhor, de ser exaltado nessa noite, ó Deus. Amém, Jesus. Santo Deus. A ti seja dada toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos dar uma salva de palmas a Ele? Glória a Deus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 5.
aqui a partir do versículo 12. Diz assim: embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor, meu Deus, tome a direção, Pai, desta pregação, desta palavra, Deus, que nada venha sair, ó Deus, de mim mesmo, que o Senhor cresça, que eu diminua, e que o Senhor, meu Deus, fale, Pai, conosco nesta noite, e que todo impedimento e empecilho, tudo aquilo que quer impedir, meu Deus, de ouvirmos a Tua palavra nesta noite venha cair por terra agora, em nome de Jesus. Eu estava, essa semana ontem, eu estava trabalhando, que eu vendo, o yakisoba, e aí saiu umas vendas, mais ou menos no período do almoço ontem. Aí eu coloquei lá o celular, para tocar algum louvor, alguma coisa assim, E daí eu me deparei ali com uma live de uma menina nova, uma cantora. Agora me fugiu o nome dela, mas acho que é Sara, alguma coisa assim. E ela canta muito bem, uma menina que tem uma potência uma voz muito potente. E aí eu já tinha ouvido, os louvores, porque ela faz bastante cover e tal, e ela canta muito bem. E eu achei muito bonito assim a forma que ela louva tal, e a voz dela também. E aí eu estava procurando ali louvores, e aí acabei me deparando com uma live que ela tinha feito. E aí eu deixei rolar, E aí eu fazendo minhas coisas lá, eu ouvindo tal, os louvores tal, legal. Aí daqui a pouco ela chama um pastor. Ela falou: irmãos, agora eu vou sair um pouquinho e vou chamar um pastor, e ele vai trazer uma mensagem aqui na live para vocês, e depois eu volto. Legal, eu continuei ouvindo o que o pastor estava falando, que mensagem que ele ia trazer, E aí ele começa a falar, sobre ser bem-sucedido, ser próspero, aqui nesta terra, Até aí tudo bem, A gente vê que muitos pastores falam sobre isso, pregam sobre isso, e não está errado. Você querer ser bem-sucedido, ser próspero, não está errado, Só que em dado momento ali, ele foi indo, e aí ele teve uma parte da mensagem que ele fala: irmãos, eu não me converti para ser salvo. Aí eu pensei assim: como assim? Ele não se converteu para ser salvo? Aí ele foi falando, eu não me converti para ser... Obviamente que a gente... Aí ele deu o restante, obviamente que nós cristãos vamos ser salvos, vamos morar na glória, tal. Mas até aí eu já achei estranho. Eu falei: não, como é que ele fala isso, para milhares de pessoas que estão assistindo, provavelmente muitos cristãos, mas também muitos novos convertidos, porque
provavelmente é um público jovem, né, dessa menina aí. E aí ele continuou falando, eu não me converti para não sei o quê, para não sei, eu não lembro tudo. E aí ele fala, eu me converti porque Jesus me traz esperança. Claro que Jesus traz esperança para nós. Mas o intuito, né, eu acho que isso é bem claro, né, de todo cristão, em servir a Jesus, é a salvação. Né? Nós não estamos aqui à toa, na igreja, só vir aqui, fazer um social, né? Ouvir uma pregação de autoajuda que vai lhe dizer como que você tem que ser bem-sucedido na sua vida, financeira, né, na sua vida pessoal. Não se trata só disso, né? Quando nós nos convertemos ao Senhor. Quando nos convertemos ao Senhor, é para que sejamos transformados. E a nossa transformação de corpo, alma, mente, nós temos que crer que estamos somente nesta terra de passagem. Não estamos aqui para ganhar este mundo, né? Ganhar tudo que este mundo tem a oferecer. Obviamente, a palavra de Deus ela nos mostra que temos vários homens aqui de Deus que foram muito bem-sucedidos, muito prósperos, ricos, né? A gente vê Abraão, né? Jacó foi muito bem-sucedido. A descendência ali de Abraão em si, ela foi muito bem-sucedida, teve muitas riquezas, né? A gente vê Jó também. Foram homens muito bem-sucedidos, tiveram muitas riquezas, mas isso não estava no coração desses homens. A riqueza, né, as coisas deste mundo, as coisas materiais, não estavam no coração desses homens de Deus. Né? Deus abençoou porque justamente eles escolheram estar mais próximos a Deus. Deus os abençoou quando Salomão, ele é escolhido rei ali, né? Deus falou que ele ia ser, prometeu, foi uma promessa de Deus na vida de Salomão, que ele seria o próximo rei, sucedendo Davi. E ali Deus, né, aparece para ele e fala com ele, e fala a ele, ó, pede o que você quiser, né? Pede o que você quiser. E ali Salomão, ele na sua simplicidade, ali no seu começo ali de reinado, creio que ele era muito simples, né? Ele tinha tudo ali, obviamente, porque ele era filho do rei, mas ele tinha uma simplicidade ali, ele não escolheu riquezas, ele não escolheu ser maior do que os outros reis da terra, não, ele escolheu ser sábio, ter sabedoria. Foi isso que Salomão escolheu. E por esse fato, o Senhor abençoou a vida de Salomão. E a Bíblia fala que não houve ninguém mais na terra, não houve ninguém mais bem-sucedido que ele. Né? Financeiramente falando, né? O período que Salomão ele reinou sobre Israel foi o período mais abundante da vida de Israel. Quando nós lemos, a gente percebe isso, que foi o período mais abundante de Israel ali. Né? Deus abençoou muito, né, o reinado de Salomão e a sua vida, né? Uma pena, né, que ele se desviou ali, né, no caminhar da sua vida ali, né? Ele se desviou um pouco, né, da palavra, das leis, né? Naquela época só tinha a lei, não tinha os mandamentos, não tinha, né, não tinha Jesus naquela época, né? Jesus não tinha vindo. Obviamente que Jesus, né, ele de tempos em tempos ele descia ali na terra. A gente sabe disso porque a gente vê passagens, né, que fala que Jesus veio como anjo do Senhor, né? Quando ele se encontra ali com Abraão antes de ir para Sodoma e Gomorra,
né? A gente sabe que Jesus tinha, sim, obviamente, mas Jesus ele não tinha vindo à Terra como homem, somente como um Deus mesmo, né? E é uma pena, né? Salomão, ele na sua caminhada, ele ali no finalzinho ali, ele se dizia, mas a gente não tem a Bíblia não diz claramente o que aconteceu com Salomão, né? A gente não sabe, só vai saber quando estivermos na glória também. Mas o que eu fiquei meditando, né, de ontem para hoje, a respeito do que esse pastor tinha falado, é que ele estava falando somente sobre, né, as coisas materiais, as coisas desta terra. Ele estava pregando ali, falando de Jesus, sim, também, né, mas me surpreendeu quando ele fala, né, que o fato dele estar com Jesus é porque Jesus dava somente esperança para ele, né, e não é somente isso. Jesus ele dá esperança, sim, para todos nós. Nos momentos mais difíceis que nós passamos na vida, quem é a esperança, quem nos dá a esperança é Jesus Cristo, né? Mas não é somente isso. Jesus Cristo ele dá a esperança, mas ele também dá uma nova morada para a gente. E a gente tem que ansiar essa nova morada, a nossa salvação, mais do que tudo, né? Quando a gente está nesta terra, né, a gente está de passagem somente por esta terra. A gente está somente de passagem para esta terra, né? Tudo que acontece conosco, assim como aconteceu com Salomão, com Abraão, com Isaac, com Jacó, são consequências, né? Porque assim, estudamos, trabalhamos e tudo são consequências, né? Por estarmos perto de Cristo, né? Deus nos dá essa oportunidade da gente estudar, da gente trabalhar, da gente conquistar. Claro que Ele dá esta oportunidade, né? Mas tudo que nós conquistamos são consequências da nossa vida com Cristo. Porque, tem pessoas que é muito bem sucedida, mas não tem nada. Tem pessoas que é muito, financeiramente falando, é muito bem sucedida, mas não tem nada porque não tem Cristo. São ricas, mas pobres. Nós, né, não temos nada financeiramente, mas temos tudo. Somos ricos, né, porque temos Cristo, né? E aí eu percebi, né, por que será que esse homem, esse pastor, estava falando, né, desta forma, né? Eu não quero julgar ninguém, não cabe a mim julgar ninguém, né? Eu nem o conheço, só vi ele falando ali, né, em um breve momento naquela live, né? Não quero julgar ninguém, mas eu fui meditar, né, um pouco na palavra e aí eu me deparei com Hebreus 5, né, versículo 12 e 14, né, que fala a respeito de quando somos crianças, de quando ainda temos que aprender mais, né? Temos que aprender mais para sermos maduros, né? Para sermos mais maduros na presença do Senhor, né? Como eu estava falando, eu não sei, eu não conheço, não sei se esse pastor ele tem uma imaturidade ou se é um pouco de malandragem, né? Então, eu não sei, eu não quero julgar. Mas a palavra que me veio, né, à mente é isso, imaturidade, né? E nós, como servos do Senhor, passamos por níveis, né, quando estamos caminhando com Cristo, né? O nosso primeiro estágio ali, quando nos convertemos, entregamos a nossa vida a Jesus, é essa fase, né, do leite mesmo, né? Que nem a palavra de Deus nos fala, né? Ele diz assim, ó,
embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Esta passagem aqui, ela fala justamente de pessoas que provavelmente queriam ensinar, mas não sabiam muito do que ensinar. E aí, Paulo ele fala, embora a esta altura já devessem ser mestres, porque ali eles querem ensinar alguma coisa, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então precisa que alguém mais maduro ensine aos outros que precisam ouvir a palavra. E aí ele fala, estão precisando de leite e não de alimento sólido. Então, quando nós nos convertemos, nós precisamos de leite e não de alimento sólido, porque é devagar, não é de uma vez. A criança, quando ela está pequena, ela se alimenta, o recém-nascido, ela se alimenta de leite. E aos poucos vai introduzindo o alimento sólido na alimentação da criança. E nós, quando nos convertemos, somos como criança, recém-nascidos também. Nos alimentamos devagar, com leite, e aí vai vindo um alimento mais sólido, e aí nós vamos nos fortalecendo mais. É assim a nossa caminhada, a nossa vida com Cristo. Quem se alimenta de leite ainda é criança, que nem eu falei aqui, e a palavra de Deus nos diz, é criança ainda, e não tem experiência no ensino da justiça. Então, se é criança, não pode ensinar, não pode ensinar, tem que somente ouvir, tem que aprender primeiro, Mas o alimento sólido é para os adultos, ou seja, as pessoas maduras, os quais, pelo exercício constante, olha só, é constante, não é de vez em quando, não é todo domingo, é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, são todos os dias, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então essas pessoas estão aptos a ensinar a lei, a ensinar os mandamentos, E aí eu fiquei pensando na imaturidade, porque muitas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem seguir a Cristo, que dizem que seguem a Cristo, querem falar de Deus, querem falar, a gente vê muito isso, na internet, YouTube, tá lotado de pessoas querendo ser um mestre, querendo ensinar, mas não sabem nada, quer ensinar. Eu não estou falando aqui somente de pessoas, não estou falando só porque é jovem, não. Não é só porque é jovem. Porque a gente tem casos de pessoas mais jovens que são maduras. Mas eu estou falando de pessoas que não sabem do que estão falando e querem ensinar. Não aprenderam ainda, não aprenderam a discernir o bem e o mal, não aprenderam. E querem ensinar, e a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve. Nós temos que tomar muito cuidado hoje em dia com o que a gente está ouvindo, absorvendo, porque tem muito disso. A gente tem muita coisa que a gente vê, internet, TV, rádio, tem muito, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, tem que tomar um cuidado. Porque são muitas pessoas imaturas querendo ser maduros e querer falar de Deus, querer falar daquilo que nem leem, não aprenderam, não leem direito, não discernem direito o que estão lendo, e aí tem uma interpretação própria e aí quer ensinar isso para os outros.
E a gente pode ver, né? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 13. Primeira Coríntios, capítulo 13, versículo 11 diz assim, ó, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, se você é criança, você vai pensar como uma criança, você vai agir como uma criança, né? Você vai ter as suas atitudes de criança. É assim também na palavra de Deus. Se você não tem o conhecimento da palavra de Deus, se você não tem o aprofundamento da palavra de Deus, se você não tem o ensinamento que a palavra de Deus tem, de cada versículo a gente absorve um ensinamento, né? E se você não tem isso, você não pode chegar e querer falar algo, e querer ensinar algo que você não sabe, né? Então a gente não tem que ser como uma criança imatura, né? Na presença do Senhor. E como que a gente não passa de criança para adulto? É justamente nessa caminhada, né? Aos poucos, né? A gente vai aprendendo, né? O pastor ele vai pregando, ele vai ensinando a palavra do Senhor e a gente vai absorvendo. Só que não é só, né? A gente não tem que se apegar somente o que o pastor prega. Não, a gente também tem que ter uma comunhão com o Senhor. Obviamente que o pastor ele é a pessoa que vai conduzir a gente. E ele que chega aqui nos domingos, na pregação, ou em qualquer dia que seja, ele que chega e fala, irmão, você tem que ler a palavra. Ele está falando isso da mente dele, da vontade dele? Não, ele está falando isso porque a palavra diz que a gente tem que ler a palavra, né? Então, a pessoa que está ouvindo, ela tem que também ter, né, essa constante exercício, né, todos os dias de aprendizagem com o pastor e com a própria palavra, né? Ler todos os dias a palavra de Deus, né? E a gente não pode ser, né? Efésios 4, 14, vamos abrir lá. Diz assim, ó, Efésios capítulo 4, versículo 14, diz assim, ó, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, né? Então a gente não, quando a gente tem o conhecimento, né, da palavra de Deus, quando a gente se alimenta da palavra de Deus e a partir daí a gente passa a conhecer, a gente não é jogado de lá de cá para lá ou de lá para cá. Não, né? A gente não é assim como a onda que nos leva ou como o vento que nos leva, não, né? E a palavra de Deus diz, o propósito é que não sejamos mais como crianças, né? Então, se você está na presença de Deus, você tem que progredir. Você não pode parar no tempo. Você tem que sair de criança e ir crescendo. Crescendo cada vez mais, né? E como eu falei um pouco antes, não é porque é criança, não é porque é jovem, né? Não é só porque é jovem que não é que a pessoa que vai ser sempre imaturo. Não, tem muitas jovens maduros, tem muitas crianças já maduras que já aprenderam bastante da palavra,
A gente tem muito exemplo disso na própria palavra de Deus, né? Timóteo, né? A gente pensa assim, Timóteo é um nome de velho, né? Mas não, Timóteo, ele era um jovem quando Paulo, né, chama Timóteo para conduzir ali a igreja, né, para ensinar. Paulo viu que ele tinha algo a mais. A palavra de Deus diz que Timóteo, ele foi ensinado ali por sua mãe, por sua avó, desde menino, desde criança. Então ele foi ensinado. E ele era um jovem quando Paulo chama ele para, né, fazer a obra do Senhor junto com ele. Ele era jovem, ele não era adulto, uma pessoa mais velha. Não, ele era jovem, né? Davi, quando a gente lê, né, as passagens que falam sobre Davi, a gente vê que aquele menino, ele não era somente um menino imaturo, não. Davi ele era um menino, mas ele era um menino muito maduro. Ele era muito maduro, né? Porque seu pai confiava ali o rebanho das ovelhas a ele. E ele tinha toda a maturidade para cuidar daquelas ovelhas, não deixar que nenhuma se perdesse, né? Ele tinha essa maturidade. E quando ele chega ali, né, quando ele vai até os seus irmãos ali e vê aquele homem, né, gigante afrontando Israel, é o único que se dispõe, né, a lutar com aquele homem, né, em honra ao Senhor, porque ele está ali menosprezando o Deus que ele servia, né, o nosso Deus. Ele estava menosprezando, ele estava, né, falando palavras que não se fala, né, a respeito de Deus. E é a pessoa ali mais jovem ali, ele se dispôs a lutar. Então a gente vê que Davi era um jovem, mas era um jovem maduro, né? E o que falar de Joás, né? O rei Joás. Com quantos anos Joás assumiu o reino, o reino de Judá? Né? Joás ali ele tinha 7 anos, né? Obviamente que ele era muito pequeno, ele era muito criança, mas Joás ele foi ensinado. E a palavra de Deus diz que ele fez o que era certo, né, aos olhos do Senhor, o que era correto, né, aos olhos do Senhor, né? Ele foi ensinado e ele continuou, né? Porque a gente vê também, a gente vê exemplos também na palavra de Deus de pessoas que vieram, né, de uma família, né, de homens de Deus, mas que não seguiam, né, a palavra, não seguiam os preceitos, não seguiam o que o seu pai vivia ou pregava, né? A gente tem muitos exemplos na palavra de Deus, como os filhos de Eli, né? Outros filhos de Davi também, né? Davi, a gente vê que é um homem de Deus, mas você vê que ali muitos dos filhos dele se desviaram, fizeram muitas coisas erradas, né? Mas o próprio Davi, ele, quando jovem, ele era uma pessoa madura, né? Ezequias também, ele assumiu o reino bastante jovem, com 25 anos. Ele não era tão velho assim para assumir o reino. Quando ele assumiu, ele era jovem. 25 anos é uma idade bastante jovem para ser rei, né? A gente vê hoje em dia, não se pode ser presidente, pelo menos aqui na nossa nação, com menos de 30 anos. Se você for mais jovem que isso, você não pode assumir a presidência, não pode nem concorrer, né? Então, com 25 anos, Ezequias já tinha assumido o reino. E o nosso Jesus Cristo, né? A palavra de Deus diz que com 12 anos ele já ensinava. Nossa, que maturidade que esse menino tinha, né? Com 12 anos está ensinando, né? Com 12 anos, né? Ele ensinava no templo, ele era jovem, era obediente aos seus pais, manso, sábio, né? E ele tinha uma maturidade, né, que é muito difícil de ver hoje em dia, né, nas crianças que têm essa idade.
Então, não é porque se é jovem que sempre vai ser imaturo, não. Né? Juventude não é sinônimo de imaturidade. Né? Obviamente que ser jovem, a maioria é imaturo sim, mas tem muitos jovens também que podem ser maduros sendo jovens. Ok? E a gente tem que ter cuidado com os falsos profetas. Né? Temos que ter cuidado. Vamos ver lá em Mateus, né, capítulo 7. Diz assim, ó, a partir do versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que produz bons frutos é cortada, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Então, temos que ter cuidado com os falsos profetas, os falsos mestres, né? Falsos ensinamentos. Temos que ter muito cuidado com isso, com esses ensinamentos que a gente ouve muitos pastores hoje em dia, né? Muitos homens famosos aí, líderes, né? Ensinando, né? Só para complementar, eu estava também, acho que foi ontem também, eu estava vendo um vídeo, uma igreja, né? Uma igreja bastante grande, eu creio que ali do Rio, porque tinha o sotaque do pastor de carioca, bastante gente cheia, e ali uma cantora do mundo secular, ela canta bastante louvores, né? Ela já fez vídeo também cantando com Davi Sasser, eu não sei o nome dela, mas acho que ela canta com a irmã dela. E aí, essa cantora estava na igreja com o seu marido, com a sua família ali, né? E aí esse pastor chama essa cantora para cantar no culto. Ali estava acontecendo o culto, ele chama ela, e ela começa a cantar no meio do culto. E aí ele começa a sair pulando, e a igreja ali também começa um movimento dentro da igreja ali. E aí você vê aquele pastor começando a ir nas pessoas e começar a falar alguma coisa para as pessoas, como se estivesse profetizando ou passando uma revelação. E aí, depois que aquela cantora termina de cantar, ele pega o microfone e ali ele fala que através da vida dela, quando ela louva, as pessoas são curadas. E aí ele fala, ó, quando você estava louvando, aí ele aponta uma mulher, tal mulher ali foi curada. E aí aquela mulher que estava ali, ela desaba, começa a chorar no chão, né? E aí a gente vê muito disso hoje em dia. A gente vê muitas dessas coisas hoje em dia. A gente vê muitos líderes, né, querendo ser politicamente correto, né? Não quer pregar a verdade, não quer falar a verdade que a palavra tem, né? E aí coloca uma pessoa que fala, eu não sei da vida dessa pessoa, se ela é cristã ou não, mas se ela fosse cristã de verdade, ela não estaria cantando músicas para o mundo, e muitas das músicas que a gente ouve, né, faz apologia a sexo, a isso e aquilo, né? E aí essa pessoa chega dentro da igreja e começa a cantar como se fosse um crente de muito tempo. E ali
O pastor chega e fala que através da vida dela, quando ela canta, as pessoas são curadas. É estranho, né? Eu não vejo como uma coisa certa, eu não vejo que isso é certo. Né? Uma pessoa que verdadeiramente é cristã, ela tem que verdadeiramente entregar sua vida por completo ao Senhor. Ela não tem que ter duas vidas, uma fora da igreja e uma dentro da igreja. Ela tem que ter uma vida só, uma caminhada só, não são duas, né? Não são duas caminhadas, são uma só. E aí é por isso que a gente tem que ter cuidado com esses falsos profetas. Eu vejo como um falso profeta, não tem outra palavra para isso. E a gente tem que ter cuidado. Às vezes a gente não sabe, não conhece, não sabe o que acontece na igreja dessas pessoas, aí essas pessoas vêm na internet, faz vídeo falando e ensinando e dando ali vídeos com palavras de autoajuda. Só que a gente nem sabe do que se passa, às vezes, dentro da igreja dessas pessoas. Né? Isso foi por um acaso. Eu estava assistindo ali, procurando músicas para ouvir, louvores, e aí eu me deparei com esse vídeo. Né? Mas, irmãos, é complicado, é muito complicado. A gente vê muitas pessoas saindo totalmente fora da palavra, cantando músicas seculares dentro da igreja, em cima do púlpito. A gente está vendo muito isso acontecer. Né? E aí é o cuidado, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Temos que ter cuidado. E para finalizar, né, pedir sabedoria ao Senhor, sabedoria e discernimento ao Senhor, né? Vamos abrir lá em Tiago. Capítulo 1 de Tiago, versículo 5, diz assim, ó, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade. Então, se você pede ao Senhor, Ele te dá livremente e de boa vontade. Então, peça a Deus sabedoria, e lhe será concedida. A palavra de Deus, olha, fala, peça a Deus, Ele dá de boa vontade. E quando você pedir, Ele vai te dar, de boa vontade. Ok? Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ok? Então, irmãos, temos que pedir para o Senhor, né, sabedoria, discernimento. Em todo o tempo, meu Deus, me dá sabedoria. Quando a gente lê a palavra de Deus, Senhor, me dá sabedoria da Tua palavra, discernimento da Tua palavra, né? Temos que pedir para o Senhor. Muitas das vezes a gente, às vezes a gente tem uma revelação ou uma profecia e a gente não entende. Senhor, me dá discernimento. Me dá discernimento, e o Senhor vai dar. A palavra de Deus está bem clara, que é para a gente pedir sabedoria para Ele. E Ele vai dar sabedoria, Ele vai dar discernimento, Ele vai dar para você de boa vontade. Ó. Deus, Ele dá de boa vontade. Ele não nega quando você pede, mas Ele dá, ainda dá de boa vontade. Então a gente tem que pedir em todo tempo, Senhor, me dá sabedoria, para que a gente não venha ser enganado por falsos profetas, para que a gente não venha ser enganado por falsas mensagens duvidosas, pregações duvidosas, por pessoas maliciosas. Né? A gente tem que pedir sabedoria e discernimento para Deus, né? Para que a gente deixe de ser criança e seja maduro na presença de Deus. Quando a gente fala de ser criança, a palavra de Deus ela fala que para a gente merecer ou estar no reino de Deus, a gente tem que ser como uma criança. Mas fala de criança no sentido de ter uma inocência. Mas aqui, quando fala de criança, nessa questão de sabedoria, de discernimento,
é de conhecimento, é da falta de conhecimento. Então, né, tem dois lados, né, aqui na palavra. Um é o lado da inocência, que a gente tem que ter uma inocência para estar na presença de Deus, para, né, herdar o reino de Deus. Né? Mas também, quando a gente está na presença de Deus, a gente tem que ter o conhecimento da palavra, o conhecimento do que Deus ensina, do Evangelho, de tudo aquilo que Ele ensina para nós. A gente tem que ter essa sabedoria, esse discernimento, né? Porque a própria palavra diz, né? Para que a gente não seja semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento, ou como uma palha, né, que o vento leva para lá e para cá. Então a gente tem que pedir, né, sabedoria, discernimento ao Senhor. Temos que estar vigilantes todo o tempo, né, vigilantes, em busca constante ao Senhor. A nossa busca tem que ser constante ao Senhor, né? O exercício de ler a palavra, o exercício de orar, né, o exercício de jejuar, isso tem que ser constante, não pode ser de vez em quando, né? Tem que ser constante, a gente tem que ler a palavra todos os dias, temos que orar todos os dias, né? Porque é assim que a gente vai crescendo na presença do Senhor, é assim que a gente deixa de ser imaturo para ser maduro. Amém? Que essa palavra tenha falado aos irmãos, como falou comigo, e que Deus abençoe a vida de cada um. Amém?